Zeno era um rico comerciante. Ele vivia na Grécia Antiga e navegava pelos mares com cargas valiosas. Um dia, uma tempestade destruiu seu navio. Zeno perdeu tudo. Ele se viu náufrago e sem um tostão. Este poderia ter sido o fim para ele. Em vez disso, foi um novo começo. Zeno viajou para Atenas. Ele estava em busca de sabedoria. Ele queria entender como viver uma boa vida. Isso era ainda mais importante depois da sua desgraça. Ele se deparou com os ensinamentos de Sócrates. Ele ficou fascinado pela ideia da virtude como a chave para a felicidade. Ele também estudou os filósofos cínicos. Eles viviam de forma simples e rejeitavam os bens materiais. Essas ideias ressoaram com Zeno. Elas formaram a base de sua própria filosofia. Esta filosofia veio a ser conhecida como estoicismo. Ela se espalhou por toda a Grécia e Roma antigas, atraiu pessoas de todas as esferas da vida. O estoicismo oferecia uma maneira de navegar pelos desafios da vida com resiliência e virtude. A própria história de Zeno tornou-se um exemplo poderoso disso. Mostrou que mesmo diante da adversidade podemos encontrar significado e propósito. O naufrágio foi um ponto de virada para Zeno. O forçou a confrontar a fragilidade da vida. Também o fez questionar o que realmente importa. Ele percebeu que a riqueza material podia ser perdida num instante. A verdadeira felicidade tinha de ser encontrada em outro lugar. Essa constatação o levou em sua busca filosófica. Atenas era o lugar perfeito para a busca de Zeno. Era um centro de pensamento intelectual. Era o lar de grandes pensadores e filósofos. Zeno mergulhou neste mundo. Ele passava horas na ágora. Este era o mercado e local de encontro de Atenas. Foi aqui que ele se envolveu em diálogos com vários filósofos. Cada conversa moldou o seu pensamento. Zeno foi particularmente atraído pelos ensinamentos de Sócrates. Sócrates acreditava que a virtude era o bem supremo. Ele argumentava que a felicidade vinha de viver uma vida virtuosa. Isso ressoou profundamente com Zeno. Ele tinha experimentado em primeira mão a natureza passageira da riqueza material. Ele estava agora buscando algo mais duradouro. Os filósofos cínicos também influenciaram Zeno. Eles defendiam uma vida simples, eles rejeitavam o luxo e os bens materiais. Eles acreditavam que a verdadeira liberdade vinha do desapego do mundo material. Zeno viu a sabedoria em seus ensinamentos. Isso se alinhava com sua própria experiência de perda. Ele reconheceu que a verdadeira felicidade não dependia de circunstâncias externas. O estoicismo ensina que devemos nos concentrar no que podemos controlar. Não devemos nos preocupar com o que não podemos. Este é um dos princípios centrais do estoicismo. É uma ideia poderosa que pode trazer paz de espírito. É também uma ideia difícil de colocar em prática. Há muitas coisas na vida que estão além do nosso controle. Não podemos controlar o tempo, não podemos controlar as ações dos outros, não podemos controlar o passado. Viver preso a essas coisas leva à ansiedade e infelicidade. É um desperdício da nossa energia. Em vez disso, o estoicismo nos ensina a nos concentrar em nossos próprios pensamentos e ações. Podemos controlar como respondemos aos desafios. Podemos escolher encarar a vida com virtude e razão. É aqui que reside o nosso verdadeiro poder. É assim que encontramos a felicidade. A aceitação é fundamental no estoicismo. Não significa desistir ou nos resignarmos ao destino. Significa reconhecer a realidade. Significa aceitar o que está além do nosso controle. Isso nos permite focar no que podemos influenciar. Isso nos liberta do sofrimento desnecessário. O estoicismo dá grande ênfase ao controle emocional. Ele reconhece que nossas emoções podem ser forças poderosas. Elas podem nos levar à sabedoria ou à loucura. Emoções descontroladas podem turvar nosso julgamento. Elas podem nos levar a tomar decisões ruins. Os estoicos não defendem a supressão das emoções. Eles acreditavam que as emoções podem fornecer informações valiosas. No entanto, não devemos ser governados por elas. Precisamos
aprender a observar nossas emoções com distanciamento. Precisamos entender suas causas raízes. Isso nos permite respondê-las de maneira racional e virtuosa. Uma das práticas importantes no estoicismo é a visualização negativa. Isso envolve imaginar o pior cenário possível. Pode parecer contraintuitivo. No entanto, isso nos ajuda a apreciar o que temos. Isso nos prepara para possíveis contratempos. Reduz nosso medo do desconhecido. Outra prática estoica importante é a contemplação da morte. A morte é uma parte natural da vida. É algo que todos nós enfrentaremos eventualmente. Ao refletirmos sobre a morte, ganhamos uma sensação de perspectiva. Somos lembrados da preciosidade do tempo. Somos motivados a viver cada dia ao máximo. Seção 5. Epicteto, de escravo a professor estoico. Epicteto foi um filósofo estoico. Ele viveu em Roma durante o primeiro século d.C. Ele nasceu escravo, mas depois conquistou sua liberdade. Seus ensinamentos enfatizavam a importância da liberdade interior. Ele acreditava que a verdadeira liberdade vem de dentro e não depende de circunstâncias externas. A própria vida de Epicteto foi uma prova dessa crença. Apesar de enfrentar dificuldades e adversidades, ele encontrou paz interior e contentamento. Ele ensinou que devemos nos concentrar no que está sob nosso controle. Isso inclui nossos pensamentos, julgamentos e ações. Seus ensinamentos foram altamente influentes em sua época e continuam a ressoar com as pessoas hoje. Ele é mais conhecido por sua obra, o Enquiridio, um pequeno manual de princípios estoicos. Ele serve como um guia para viver uma vida virtuosa e plena. Epicteto acreditava que a felicidade vem de viver em harmonia com a natureza. Para os seres humanos, isso significa viver de acordo com a razão e a virtude. Ele ensinou que devemos aceitar o que não podemos controlar e nos concentrar no que podemos influenciar. Este, ele acreditava, é o caminho para a paz interior. Seção 6. Sêneca, o poder da razão em um mundo turbulento. Sêneca foi um filósofo, estadista e dramaturgo romano. Ele viveu no primeiro século d.C. e foi contemporâneo de Epicteto. Ele serviu como conselheiro do imperador Nero. A vida de Sêneca foi marcada por turbulência política e desafios pessoais. Apesar dos tempos difíceis, Sêneca permaneceu um defensor firme do estoicismo. Ele acreditava que a razão era a chave para navegar pelos desafios da vida. Ele enfatizou a importância do autocontrole, da virtude e de viver em harmonia com a natureza. Os escritos de Sêneca são conhecidos por sua praticidade e sabedoria. Ele escreveu sobre uma ampla gama de tópicos, incluindo ética, raiva, consolação e a brevidade da vida. Suas cartas a Lucílio são um tesouro de sabedoria estoica. Elas oferecem orientação sobre como viver uma vida significativa e plena. Sêneca acreditava que a verdadeira felicidade vem da virtude. Ele argumentava que a virtude é o único bem. Fatores externos, como riqueza, fama ou poder, são indiferentes e não contribuem para a verdadeira felicidade. Ele enfatizou a importância de viver o momento presente e nos lembrou que o tempo é nosso bem mais valioso. Seção 7. Marco Aurélio. Meditações de um imperador estoico. Marco Aurélio foi um imperador romano que viveu no século II d.C. Ele é considerado o último dos 5 bons imperadores. Ele era um praticante dedicado do estoicismo. Seus escritos pessoais, conhecidos como Meditações, oferecem um vislumbre da mente de um governante estoico. As meditações não foram escritas para publicação. Eram reflexões pessoais de Marco Aurélio. Ele as escrevia para si mesmo como uma forma de cultivar seu próprio desenvolvimento moral e filosófico. Em seus escritos, Marco Aurélio reflete sobre temas como dever, autocontrole, a impermanência da vida e a importância da virtude. Ele lembra a si mesmo de abordar cada dia com propósito e viver em harmonia com a natureza. Marco Aurélio acreditava que devemos viver para o bem comum. Ele se via como um servo do povo romano,
Seus princípios estoicos guiaram sua liderança e o ajudaram a navegar pelos desafios de governar um vasto império. As meditações continuam a ser estudadas e admiradas hoje. Elas oferecem sabedoria atemporal sobre como viver uma vida significativa e ética, proporcionando um raro vislumbre da mente de um dos líderes mais respeitados da história. Seção 8. Abraçando o desconforto, a prática estoica da dificuldade voluntária. Os estoicos acreditavam que abraçar o desconforto voluntariamente pode levar ao crescimento e à resiliência. Eles praticavam a dificuldade voluntária como forma de fortalecer suas mentes e se preparar para os desafios da vida. Isso pode parecer contraintuitivo. No entanto, baseia-se no entendimento de que frequentemente crescemos mais quando saímos de nossas zonas de conforto. A dificuldade voluntária pode assumir muitas formas. Pode envolver jejuar, se expor aos elementos ou assumir tarefas desafiadoras. O objetivo não é se punir, é desenvolver a resistência mental e emocional. Isso nos ajuda a apreciar o que temos. Também nos ajuda a lidar melhor quando enfrentamos adversidades reais. Ao vivenciarmos o desconforto voluntariamente, reduzimos nosso medo dele. Percebemos que somos capazes de suportar mais do que pensávamos ser possível. Isso pode ser empoderador, pode nos ajudar a enfrentar os desafios da vida com mais coragem e resiliência. Os estoicos acreditavam que o luxo e o conforto podem nos tornar frágeis e complacentes. Eles também podem nos tornar mais medrosos de perder essas coisas. Ao abraçarmos o desconforto voluntariamente, nos libertamos desse apego, cultivamos um espírito de contentamento. Seção 9. Cidadãos do mundo. O ideal estoico do cosmopolitismo. Os estoicos abraçavam uma visão de mundo cosmopolita. Eles acreditavam que todos os seres humanos são irmãos e irmãs. Somos todos parte de uma irmandade universal. Essa ideia era radical em um mundo dividido por fronteiras nacionais e diferenças culturais. O cosmopolitismo estoico baseava-se na crença de que somos todos cidadãos do cosmos. Somos todos governados pelas mesmas leis naturais. Todos nós possuímos a capacidade de razão e virtude. Essa visão cosmopolita teve implicações práticas sobre como os estoicos viviam suas vidas. Isso os encorajou a tratar todas as pessoas com respeito e dignidade. Também os inspirou a trabalhar pelo bem comum da humanidade. O ideal estoico do cosmopolitismo é talvez ainda mais relevante hoje do que era nos tempos antigos. Em um mundo cada vez mais interconectado, é essencial que cultivemos um senso de cidadania global. Precisamos reconhecer nossa humanidade compartilhada. Precisamos trabalhar juntos para enfrentar os desafios que nosso planeta enfrenta. Seção 10. Uma filosofia atemporal para uma vida plena. O estoicismo é uma filosofia que resistiu ao teste do tempo. Ele se originou na Grécia Antiga e continua a ressoar com as pessoas hoje. Ele oferece sabedoria atemporal sobre como viver uma vida significativa e plena. Os estoicos acreditavam que a chave para a felicidade é viver em harmonia com a natureza. Isso significa viver de acordo com a razão e a virtude. Também significa aceitar o que não podemos controlar e nos concentrar no que podemos influenciar. Os princípios estoicos de aceitação, autocontrole e virtude podem parecer exigentes. Eles são alcançáveis para qualquer pessoa disposta a se esforçar. Os ensinamentos do estoicismo fornecem um roteiro para viver uma vida de propósito, resiliência e paz interior.